melhor conteúdo com variedade, cultura e entretenimento da região, roteiro.tv. Oferecimento Brasas, seu inglês ganha vida. No Brasas é outra história. E Ateliê Mimos e Guloseimas, arte do presente com sabor. Roteiro Sorriso. E o Roteiro.tv, mais uma vez trazendo para você no Roteiro Sorriso, Dr. Luiz Otávio, para a gente continuar falando de prevenção e odontopediatria. Como eu prometi para vocês no programa anterior, a gente hoje vai falar sobre cárie de mamadeira. Tudo bom, doutor? Bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar, doutor, fazendo basicamente a mesma pergunta que eu fiz no programa anterior. Quando deve ser feita a primeira consulta odontológica de uma criança ou de um bebê? Como a gente conversou já em outra oportunidade, primeira consulta, não existe uma primeira consulta. O que existe é a mãe, os cuidadores saberem da necessidade de haver um cuidado. E sabendo da necessidade, buscar um profissional para que seja orientado das formas de como fazer isso. Tá? Então esse é o cuidado. Então quando? Não existe uma data. É durante a gravidez? Sim. É depois que o neném nasce? Sim. É quando vai nascer o primeiro dentinho? Sim. Então, em qualquer desses momentos, o pai e a mãe devem procurar o profissional para ser orientado. Esse é o ideal. Bom, doutor, nos meus estudos, nos meus levantamentos, daquilo tudo que você já enviou para a gente, eu vi o que é cárie rampante. E o que pode causar essa cárie rampante? Ok. O ideal, é o que a gente sempre fala, é que a cárie só existe por quê? Porque não foi feito um cuidado de higiene adequado e não tem uma alimentação também com o cuidado necessário. Então, se você associar bactéria, alimento e falta de cuidado, nós vamos ter o quê? A cárie. Tá? Então esse é o processo. Então se um desses fatores, desses três fatores, for quebrado, não vai existir a cárie. Agora, se eu conseguir associar os três, fatalmente eu vou ter a cárie. E aí entra na questão da cárie que é rampante, ou seja, a mãe não higienizou durante a mamada, não higienizou quando nasceu o primeiro dentinho, deixou acumular aquela placa, aquela pasta, aquela coisa de cor quase da cor do dente, amareladinho, tudo que ficou grudado no dentinho porque achou que aquilo não era necessário, esse é o fator que vai provocar essa chamada cárie rampante. E ela tem um período onde ela se inicia, ou a partir do momento que os dentes crescem, ela pode se instalar antes do crescimento dos dentes? Como é que funciona isso? Bom, bactéria está no meio bucal, ela é introduzida ao nascimento da criança, então ela faz parte do meio bucal, a bactéria existe, tá? A alimentação, os pais precisam ter a orientação de não dar açúcares, ou seja, já falei em outra oportunidade que o açúcar é o maior vilão de todos, então todo alimento que contiver açúcar é deletério aos dentes, então isso é importante também. E o outro fator é não higienizar. Se você não higienizou, a placa bacteriana ela precisa só de 24 horas para estar organizada e produzindo toxina para atacar o dente. Então não limpou, amanhã nesse mesmo horário você já tem o processo de cárie sendo instalado no dentinho. Então tem que tomar cuidado, tem que fazer higiene, tem que o tempo todo estar limpando e desorganizando aquela sujeirinha para que não forme a cárie. Aí entra aquela história da mamadeira, do chocolatado na mamadeira. O açúcar é o grande veneno. Já falei mal do açúcar, né? Os fabricantes devem estar me procurando para me matar, né? Mas o açúcar é o pior veneno que existe para a sociedade moderna. Tá? Desde que se introduziu o açúcar na sociedade moderna, ele passou a ser o grande vilão dos dentes. Ou seja, aonde tem açúcar, aonde tem a bactéria e aonde tem a falta de cuidado, nós temos a doença dentária, infelizmente. E aquelas pessoas que dizem que
eu não coloco açúcar na mamadeira do meu filho, eu troco por mel, porque diz que o açúcar é diferente, o mel ele tem outras propriedades. Açúcar. Tudo vira açúcar quando entra no organismo. Então, o mel é bom, é uma delícia, mas ele também é cariogênico. O açúcar é cariogênico, o açúcar de frutose, o açúcar, sei lá, do que inventarem o açúcar, ele sempre vai ser quebrado em glicose, frutose, galactose, aquelas coisas todas que são o alimento da bactéria. Então, se puder evitar, melhor. Nenhum alimento precisa de açúcar. Nenhum. Todo alimento tem o açúcar necessário nos seus componentes, na sua composição, que são necessários para o organismo humano. Então, aderir, ou seja, você acrescentar açúcar refinado de qualquer espécie, mel, frutose ou açúcar comum refinado, qualquer um deles não é necessário. Então, esqueçam o açúcar. Quando forem ao supermercado, passem direto pelo corredor do açúcar. E na verdade, num dos programas anteriores que a gente já teve aqui com o Dr. Luiz Otávio, a gente já falou a respeito disso e eu vou voltar nesse assunto. A criança não precisa de açúcar e a criança não gosta de açúcar. Quem gosta de açúcar é a mãe. Então, a mãe coloca a mamadeirinha na mão. É verdade. A mãe é o maior vilão de todos, né? Porque, na verdade, quando o neném nasce, ele não tem hábitos e costumes nenhum. Então, quando você vai dar a mamadeira ou dar o alimento, você vai dar o alimento segundo o seu padrão degustatório. Esse é que é o problema. Então, o que você faz? Você faz a mamadeira e aí você pega e fala assim, deixa eu ver se está docinho. E põe aqui, ó. E, não tá. Agora, o gosto é de quem? O seu gosto, não é o gosto do nenê. O nenê não precisa adquirir esses hábitos. Então, não introduza o açúcar, porque se ele, o amarguinho do leite, o amarguinho da fruta, o amarguinho de todos os alimentos que você for dar, ele tem um açúcar já, que não é ruim, que não vai ser uma quantidade suficientemente grande que possa provocar algum tipo de problema. Então, evitar o açúcar e evitar também passar os nossos vícios para os nossos filhos. Porque, na verdade, somos nós que introduzimos os vícios de sabor, de gosto por alimento, do que eu gosto, do que eu não gosto, para os nossos filhos. Então, vamos tentar evitar isso. Doutor, o que os pais, de uma maneira bem geral, o que eles podem, o que eles devem fazer para evitar a tão temida cárie de mamadeira? Olha, eu sempre disse isso eu tenho 2 filhos, e um com 22 anos, outro com 18, e eles nunca foram uma excelência em higiene, em cuidado e nada disso, hein? Apesar de ser filhos de dentista, e eles nunca tiveram nenhuma cárie dentária. Eu acho que eu me sinto até vitorioso com relação a isso. Por quê? Porque dentro da minha casa não entra açúcar. Então, o que os pais têm que fazer? Primeira coisa que um pai deve fazer é: eu quero ser pai, eu tenho que aprender a ser pai. Eu tenho que aprender a como eu vou cuidar daquele novo ser que eu quero trazer para o mundo. Ou seja, o que eu preciso fazer? E na parte específica nossa, esses cuidados são muito importantes. Ou seja, eu não tenho que transferir os meus vícios para os meus filhos. Eu não tenho que dar o mau exemplo. Então eu posso beber Coca-Cola, mas os meus filhos não. Eu posso comer aquele doce legal, gostoso, mas não, para os meus filhos não. Então, eu acho que a gente tem que transferir para os nossos filhos hábitos salutares. E não é por falar, eles vão ver na gente. O cuidado com a escovação. Se o filho vê o pai escovando, ele vai escovar o dente também, porque ele vai falar, meu pai gosta. Se o meu pai gosta, por que não eu também vou fazer? Então, e o pai é o herói, né? O pai é herói, mãe é herói também, né? Heroína. Então, eu acho que é importante a gente introduzir hábitos salutares nesse sentido. Então, quando eu quiser ser pai, eu tenho que chegar e falar assim, então eu vou fazer um curso para ser pai. E dentro desse curso tem uma matéria chamada Cuidados de Alimentação e Higiene voltados para nós dentistas, né? A odontologia. Então, façam isso, vão aprender a lidar com a coisa para não fazer burrada lá na frente, porque hoje em dia a gente vê no consultório crianças de 1 ano, 2 anos, com todos os seus dentinhos destruídos, a tal da cárie de mamadeira.
né? Por quê? Porque a mãe insistiu em dar uma mamadeira com açúcar para dormir e não fez a higiene adequada. Você vê, são processos simples, naturais, e aí a gente consegue fazer o quê? Se a gente consegue ensinar isso para uma mãe, a gente tem uma prevenção já dentro de casa. Aí a mãe, quando chega no dentista, o dentista não precisa ensinar muita coisa. Aliás, essa higiene de bebê que você está falando, da mamadeirinha à noite, pelo que a gente conversou, essa mamadeira até ela pode ser dada à noite, desde que haja a higiene, né, com a gaze, ou uma mamadeirinha com água. É complicado se acordar de madrugada, né? Falar assim, olha, eu vou dar mamadeira e aí eu vou limpar os dentinhos, né? Vou limpar a boquinha do neném para não deixar aquele resto de leite na boca, né? Mas é uma coisa importante a ser feita, porque aquele produto de fermentação, se ficar na boca por um período prolongado, se tiver dentinho na boca, vai atacar o dentinho, tá? Então, é um risco grande? É. E aí que começa a cárie. Deixa a criança dormir das 8 da noite até as 8 da manhã, com aquele leite fermentando na boca. Se tiver dente na boca, é o período necessário para a instalação da placa bacteriana e imediatamente o aparecimento da cárie dentária. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Luiz Otávio. Apesar de muita gente encontrar comigo e falar que você é muito radical e as companhias de açúcar estarem atrás de você, é mais uma vez um prazer muito grande estar com você aqui com a gente. Um abraço. Obrigado mais uma vez, apesar disso tudo, né? Eu acho que a gente guarda as opiniões. Eu acho que a nossa ideia é preservar, é fazer com que as pessoas se conscientizem de que nem tudo que está lá no balcão do supermercado, lá na prateleira, é bom pra gente. Nem tudo que está oferecido ali, que a mídia faz a propaganda, que divulga, é bom para o nosso organismo, para os nossos filhos. Então, vamos ser mais conscientes. Então, o radicalismo vem disso, porque só tem um jeito do pai e da mãe aprenderem a lidar com esse tipo de coisa. É ouvir alguém falar mal daquilo que eles gostam. Porque ele vai falar, nossa, que cara radical. Mas o dia que ele passar no balcão lá e ver o açúcar, ele vai lembrar de mim. Vai falar assim, pô, teve aquele dentista louco que disse o seguinte, pô, açúcar, joga fora, joga fora. E olha, a grande verdade da nossa sociedade é, se não tivéssemos açúcar, hoje nós não teríamos na sociedade o maior problema de saúde pública, que é a obesidade infantil, juvenil e a obesidade adulta. Se a gente não tivesse esse açúcar no mercado, talvez hoje a saúde nossa, dos brasileiros, fosse uma outra história, um outro negócio e uma coisa muito melhor. Tá bom, gente? Radical mesmo. O Roteiro.tv continua com você. Um abraço, doutor. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. No Brasas, seu inglês ganha vida. Brasas, é outra história. Roteiro.tv. Se você assiste, muitos outros estão assistindo. Para anunciar, 3949-2520. Visite a Bellagio Vini. Produtos de delicatesse e acessórios e mais de 1000 rótulos de vinhos de diversos países. Faça-nos uma visita. Bellagio Vini, Barão do Rio Branco, 323.
que você procura para o seu bem-estar, você encontra na Corpo Cabelo Estética. Tradicionais tratamentos até os mais modernos, Ecos, Power Reduction e Thermo Reduction. No salão você encontra os melhores produtos e profissionais capacitados e as técnicas mais modernas. E ainda Day Spa, Dia do Noivo e da Noiva, Podologia e o bronzeamento a jato continuam sendo o nosso diferencial. Corpo, Cabelo e Estética. Quando bater aquela fome, Vila Maior e Restaurante. No almoço, uma grande variedade de pratos frios e quentes com sabor de comida caseira. E no jantar, a pizza e a estação de massas de dar água na boca. Agora você já sabe. Quando bater aquela fome, Vila Maior e Restaurante Pizza e Massa. Avenida Heitor Villa-Lobos, 1105, Vila Ema. Roteiro Visita. Para você que se liga no canal Net Cidade, você está comigo no Roteiro.tv. E hoje, gente, eu estou aqui numa avenida de São José dos Campos e vou trazer para vocês o novo parceiro do Roteiro TV. Tem muita gente que já sabe quem é, mas eu não vou dar dica nenhuma. Eu vou falar para o Ismael. Ismael, mostra para eles quem é o novo parceiro do Roteiro e lá dentro a gente se encontra. Eu só vou dar uma dica. O número é 451. Até já. Brasas, seu inglês ganha vida. Brasas, é outra história. Descobriram quem é meu novo parceiro? É isso aí, gente. É o Brasas English Course. E para falar um pouco de Brasas, eu vim aqui fazer uma visita para o meu amigo Luciano Fernandes, que é diretor regional do Brasas. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Márcio. Para começar, eu vou pedir para o Luciano falar um pouco do Brasas, da história do Brasas e como surgiu o nome Brasas. Conta pra gente, Luciano. Bom, o Brasas foi fundado já há 46 anos pelo Sr. George Zenovets e, aliás, ele tem uma história muito interessante. Ele é filho de russos, nascido em Xangai, na China, e ele sempre estudou em escolas americanas, né? Então sempre teve contato com estrangeiros e tudo mais. Quando da Revolução na Rússia, ele veio para o Brasil e aqui no Brasil ele começou a dar aulas de inglês no consulado americano. E ele percebeu que as pessoas poderiam aprender inglês de uma forma parecida com o que se aprende a língua mãe, através de repetição e associação, e foi aí que ele criou o Brasas. Bom, e no primeiro momento ele iniciou o Brasas com 3 professores e 36 alunos. Um ano depois, eles já eram 32 professores e 600 alunos, e aí foi o começo do Brasas. Uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, o que significa a palavra Brasas? Bom, Brasas é Brasil, América, Sociedade. Então é uma junção, né, de Brasil e Estados Unidos. Aí criaram Brasas. Isso foi criado por ele mesmo? Sim, por ele mesmo. Então eu queria saber o seguinte, o método de ensino do Brasas, ele é um método diferenciado, como você mesmo falou. Explica um pouco, fala um pouco sobre esse método. Bom, o Brasas dá ênfase na conversação. Então, desde o primeiro momento, desde a primeira aula, o aluno já aprende, ele já fala, pensa exclusivamente em inglês. Então, não existe português na sala de aula, absolutamente, ok? E o aluno já, desde o primeiro dia, ele já começa já as primeiras palavras, os primeiros passos em inglês. E não há tradução na sala de aula, não existe português na sala de aula. Então, a partir do momento que está no Brasas, não se fala mais português. Sim, no Portuguese in class. Fechou a porta, inglês, do primeiro ao último minuto de aula. Então é assim, uma particularidade e uma coisa que importa muito para as pessoas que estão assistindo a gente. Se você falou que a partir do momento que o aluno entra na sala de aula, não se fala mais português, os professores eles têm que ter um preparo diferenciado
para que eles deem essas aulas para os alunos. Como é que é esse tratamento com os professores? Como esses professores são selecionados pelo Brazas? Bom, é claro, o candidato a professor, inicialmente ele passa por uma entrevista, e daí se ele for aprovado, ele vai passar por um treinamento, que aliás é muito rigoroso, e durante esse treinamento ele aprende as técnicas e o método Brazas, o método de ensino Brazas, né? Sendo aprovado no treinamento, aí sim estará apto a dar aulas no Brazas. E durante todo o tempo em que o professor trabalha no Brazas, ele tem um acompanhamento, nós temos coordenadores que assistem a aulas, que é para garantir o sucesso e o nosso método em sala de aula. Vamos falar um pouco dos cursos propriamente ditos. Quais são os cursos ou os níveis que esses alunos participam e qual é a idade limite para as crianças entrarem no Brazas? Bom, nós temos alunos a partir dos 6 anos de idade, que é do curso Candy, Popcorn, 6, 7 anos, depois Kids, 8 anos, Juniors, a partir dos 11 anos, e os adultos a partir de 14 anos, né? Bom, e nós temos turmas nas frequências de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, né? Aos sábados temos também as turmas de conversação. E para o aluno que tem um pouquinho mais de pressa em aprender, uma necessidade de aprendizado mais rápido, nós temos o Brazas Sprint, que são turmas de todos os dias, 5 vezes na semana, em que o aluno completa o curso inteiro, do livro 1 ao livro 10, em aproximadamente 1 ano e meio. Então esse é o curso mais rápido que nós temos. Fala um pouco sobre o executivo e empresa. Existe um diferencial para executivo e empresa aqui no Brazas? Sim. O Brazas também oferece cursos, aulas para grupos fechados, né, em que o horário, o local e o número de aulas é definido junto com a própria empresa, né? E possibilitamos também, temos a possibilidade de enviar um professor à empresa e dar aulas lá na própria empresa. Agora, uma coisa importante também que a gente precisa saber. O meu telespectador que está em casa, ele nunca teve contato com a língua inglesa e ele quer aprender inglês. O inglês vai fazer um diferencial na vida dele. O que ele precisa fazer? Como que ele tem que fazer para vir aqui no Brazas e começar a falar inglês? Bom, inicialmente vir aqui a nossa unidade, né? Bom, e aquele que nunca estudou inglês, não tem muito contato com a língua, não terá absolutamente problema nenhum, porque o nosso método de aulas e as aulas descontraídas ajudam muito no aprendizado, né? Então, quem nunca teve contato com a língua também não há o que temer, será bem recebido aqui no Brazas e com certeza vai aprender sim. Eu garanto para você que se você vier aqui no Brazas, você vai procurar o Luciano, ele não vai estar nervoso como ele está aqui comigo hoje, porque é a primeira vez que ele está falando com a gente, vão ter outras muitas vezes que ele vai falar com a gente, então vem aqui para o Brazas, vem conversar com o Luciano que você vai ter surpresas aqui no Brazas. Vamos falar outra coisa, site do Brazas. Você falou das pessoas que não sabem, não têm contato com a língua inglesa. As pessoas que têm contato já com a língua inglesa, o site tem algumas coisas boas para essas pessoas. Explica um pouco sobre o site. No nosso site você encontra mais informações sobre o método, cursos, horários e as localidades onde o Brazas se encontra, né? Não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás. Bom, e também... E São José dos Campos, né? São José dos Campos, claro. Bom, e também informações sobre os testes de certificação internacional que nós aplicamos agora, que é o TOEFL e o TOEIC, né? E por falar em testes, nós temos também o nosso teste de nivelamento, que é para aquele aluno que já tem uma experiência com inglês. Ele pode fazer, o teste é feito em 2 etapas, a parte gramatical e depois a parte oral. Ele pode fazer essa parte gramatical tanto online como aqui na escola, né? Então ele faz essa parte gramatical, num segundo momento, a segunda etapa, ele agenda a parte oral, que é aqui na escola, ele faz a parte oral, e aí sim nós teremos uma melhor ideia de em que livro o aluno iniciaria o curso aqui conosco, até porque nós temos cursos, turmas novas todos os meses. Você me deu uma dica boa agora.
Você falou de livros. Antes você tinha falado de cursos. Kids, Júnior, Adulto. Fala um pouco sobre os livros que esses alunos estudam. Eu vou pegar um aqui que a minha diretora está me mostrando, que o Ismael já fez umas imagens. A gente tem um livro aqui. Fala um pouco disso. Bom, sim, esse é o nosso livro, material... Pode segurar. Okay? Material próprio, criado pelo Brazas, né? Então, o material é composto por um livro e o CD, claro. E o nosso curso de adulto vai do livro 1 até o livro 10. Todas as turmas, todas as idades têm esses livros. Fala um pouco de Kids, de Júnior, de Popcorn. Eu já estou sabendo todos, hein? Sim, o Pop Candy também tem o seu material próprio. A turma de Kids também, material próprio, livrinho. E Juniors, claro, seu material próprio com o CD também. Todas as turmas têm material que foi criado pelo Brazas. Uma outra coisa importante. Tem muita gente que está nos assistindo e já entrou no site, brazas.com. Aí olhou lá no site, tudo sobre inglês, tudo sobre as escolas, tudo sobre os testes. E uma pergunta que não quer calar. O Brazas só dá aula de inglês por quê? Sim, porque é o que nós fazemos de melhor. Então, queremos ser os melhores, portanto, aulas de inglês. Então, gente, você não pode perder tempo. Você tem que vir aqui, tem que visitar o Brazas, tem que conhecer o Luciano para saber muito mais informações além dessas que eu falei para vocês. Luciano, aonde que fica o Brazas? O Brazas fica aqui na Avenida Barão do Rio Branco, número 451, okay? Bem pertinho aqui no Jardim Esplanada. Telefone? 3941-3720. Como eu falei para você, você tem que vir para cá e tem que conhecer o Brazas. Roteiro.tv fica por aqui. Na semana que vem tem mais. E todos os meses eu venho aqui para conversar com o Luciano. Venho trazer muitas novidades sobre o Brazas e muita coisa que vocês têm vontade de saber. Luciano, um abraço. Obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Márcio. Para você que está comigo, um beijo no coração. Oferecimento Brazas, seu inglês ganha vida. No Brazas é outra história. E Ateliê Mimos e Guloseimas, arte do presente com sabor.